informados que esse evento ele será um evento gravado, porque posteriormente ele será disponibilizado no YouTube, tá? Para aqueles que não puderam participar hoje. Então, a partir de agora, eu vou começar o compartilhamento da minha tela e vamos dar início ao evento para que eu possa aproveitar muito bem o tempo de vocês, que eu sei que é muito caro. Então, vamos lá. Muito bem, estou compartilhando a minha tela com vocês. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos os presentes, tá? Nós temos mais de 100 inscritos no evento de hoje e, ao longo da apresentação, nós vamos permitindo aí a entrada daqueles que não puderam chegar precisamente às 10 horas. Gostaria de agradecer também a Giovana, que é o nosso marketing aqui da empresa, por todo o apoio na divulgação do evento e também na construção dos materiais, e ao João Otávio, que também me ajudou bastante aqui no levantamento de uma série de informações que será apresentada para vocês hoje. Um ponto bastante importante dessa apresentação, pessoal, é destacar para vocês as limitações, tá? Nós estamos falando de um evento que vai ter uma duração em termos de apresentação de aproximadamente 50 minutos, então é basicamente impossível fazer a cobertura de todos os temas. É um processo que é tão importante como um processo de fusão e aquisição. Então, aqui a gente vai tratar de maneira geral sobre o tema, tá? Destacando alguns pontos de maior importância, mas podem ter certeza absoluta que cada um dos slides que eu vou apresentar aqui daria uma aula específica sobre o tema, tá bom? Então, destacar essas limitações é muito importante que vocês tenham essa ciência, tá? Outro ponto importante, ao final desta apresentação, será disponibilizada para vocês uma pesquisa de qualidade, justamente para que a gente possa fazer o aperfeiçoamento dos materiais que são apresentados, e eu também vou fazer um convite para o nosso próximo evento, que vai tratar aí de questões tributárias, tá? Então, vamos em frente. Eu sou Ulisses Rezende Silva, eu sou sócio-diretor de negócios da XA Finance. Falando um pouquinho do meu currículo, eu sou doutor em finanças, mestre em administração de organizações e especialista em gestão estratégica pela Universidade de São Paulo, e eu atuo especificamente em alguns projetos de consultoria, tá? São projetos direcionados às operações de M&A, planejamento estratégico e algumas análises de viabilidade e valuation. A XA Finance, para aqueles que não conhecem, é uma empresa, uma boutique, né, uma empresa de consultoria localizada aqui no interior do estado de São Paulo. O grupo XA Finance conta com escritórios aqui em Ribeirão Preto e também em Minas Gerais, cujo nosso diretor regional é o Eduardo Tavares, responsável pelas operações de M&A, também do diligence e também toda a parte de compliance fiscal, entre outros trabalhos. E nós temos dentro do grupo também a XA Capital, que é o nosso braço de atuação em mercado de capitais, estruturação de dívidas, toda a questão de gestão de wealth management e também toda a parte de construção de políticas de investimento. Nós nos consideramos uma boutique, né, em termos de consultoria, porque nós somos muito nichados no setor de saúde suplementar. Então, basicamente, atendemos desde operadoras de saúde a também toda a rede de suporte, aí, né, rede de serviços assistenciais e também médicos empreendedores. A nossa atuação se dá a nível nacional. Hoje nós atendemos a mais de 20 estados, atendemos a mais de 50 operadoras de saúde. Somos responsáveis por mais de 10 operações de fusão e aquisição. Temos mais de 100 projetos de análise de viabilidade, mais de R$ 1 bilhão captado, seja com bancos comerciais, cooperativas de crédito, BNDES e também outros tipos de instrumento, como fundos de investimento imobiliário. Somos responsáveis, tivemos atuação em todos os 5 fundos de investimento imobiliário para construção de hospitais, que hoje já estão aí performados ou estão em construção. Fizemos também o primeiro fundo de investimento imobiliário especificamente para a construção de hospitais, e também somos responsáveis pelo primeiro fundo de investimento em direitos creditórios, um FDIC, para uma cooperativa de trabalho médico. Então, como já demonstrado aí por esse histórico, somos especialistas no setor de saúde suplementar. Esse é um pouco do nosso portfólio, trazendo em termos de grandes categorias. Atuamos com consultorias, estruturação de dívidas e também gestão de patrimônio. Dentro de consultoria,
temos focado bastante nas operações de fusão e aquisição, justamente pelo mercado estar ainda aquecido em termos desse tipo de portfólio. Somos responsáveis por toda a parte de valuation, para a identificação de valor justo de venda de ativos, e também pela toda a parte de due diligence, para identificação aí de pontos críticos em relação à operação e também a existência de passivos ocultos. Trabalhamos muito fortemente também com análise de viabilidade, planejamento estratégico e planejamento orçamentário. Dentro da parte de estruturação de dívidas, que são aí instrumentos muito importantes para alavancagem de operação e ganho de celeridade em novos investimentos, aquisição de empresas, entre outros itens, nós atuamos com a emissão de notas comerciais, CRIs e debêntures, e também toda a parte aí de atuação com cooperativas de crédito, bancos comerciais e também BNDES. E na parte de wealth, ou seja, gestão de patrimônio, atuamos com a constituição de fundos exclusivos de investimento, fundos estruturados como FDICs, FIIs, entre outros, tá? Então, temos um portfólio de atuação dentro da XA Finance bastante amplo. Primeiro tópico que eu quero tratar aqui com vocês em relação ao nosso evento de hoje é justamente o que são essas operações de M&A ou F&A, ou fusões e aquisições, tá? Sendo bem simplista, mas tratando aí de maneira, em uma definição bastante geral para o tema, quando a gente fala de M&A, a gente está falando de operações de compra e venda de empresas, tá? Claro que existem inúmeros modelos para que esse tipo de operação ocorra, desde uma aquisição simples de participação acionária em uma outra empresa, ou uma aquisição total de ações de uma determinada empresa, mas existe aí uma grande diversidade de tipos de operações, e eu vou mostrar aqui para vocês os principais tipos e também alguns exemplos de mercado, tá? Então, para a gente poder explorar um pouco melhor toda essa questão, esse universo de operações de fusão e aquisição, primeiro quero citar para vocês os grandes números do setor, mostrando aí a quantidade histórica de operações de fusão e aquisição dentro do mercado de saúde suplementar, fora do mercado de saúde suplementar no Brasil. Vou comentar com vocês quais são os modelos de operação de fusão e aquisição, as principais razões que determinam a realização de uma operação de fusão e aquisição, seja no buy side, ou seja, o lado comprador, seja no sell side, ou seja, o lado vendedor, as principais estratégias para a seleção de alvos, que está muito direcionada aí à estratégia efetivamente da empresa que está vendendo ou comprando uma empresa, e também citar os principais passos para uma operação de fusão e aquisição, e também os principais pontos críticos para essa operação. Como eu disse, não tenho a pretensão de exaurir o tema, mas sim passar os principais conhecimentos relacionados a esse tema para que a gente possa, aí, em outros momentos, aprofundar sobre temas específicos, tá? Bom, falando dos principais números do mercado de saúde suplementar, aqui eu tenho um levantamento da PwC, que traz o histórico de operações de fusão e aquisição realizadas no Brasil entre 2016 e 2023. Então, nós podemos ver aí que até 2021 nós temos um mercado crescente desse tipo de operação, e a partir disso essas operações começam a se reduzir, tá? Justamente por um momento de economia, um momento pós-pandemia, mas as operações de fusão e aquisição, elas geralmente acontecem em ondas, e essas ondas são direcionadas para setores específicos, né? Então nós tivemos aí ondas dentro do mercado bancário, uma série de instituições financeiras se consolidando. Isso aconteceu principalmente no mercado de cooperativas de crédito, né? Nós tivemos aí uma consolidação muito forte desse mercado, mas nós tivemos também consolidações, seja dentro do Brasil ou fora do Brasil, da área de tecnologia, também toda a parte de comunicação, né? As empresas, aí, principalmente de telefonia, fornecimento de serviços de internet, etc., se consolidando. E também nós temos um movimento que acontece em ondas, né? Então eu tenho setores que fazem um grande número de operações de fusão e aquisição aí no intervalo de 2, 3, 4 anos, e depois esses setores, depois consolidados, as operações continuam acontecendo, mas numa velocidade bastante menor. E dentro do mercado de saúde suplementar especificamente, nós temos uma onda muito grande a partir de 2018, né? Seja
de operadoras adquirindo outras operadoras, se consolidando, seja dessas operadoras adquirindo recursos assistenciais, principalmente hospitalares, seja da própria rede hospitalar adquirindo operadoras de saúde e também aí dentro da área de SADT, Centro de Diagnóstico por Imagem, laboratório, também uma grande consolidação, tá? Então, esse é um movimento que acontece com bastante força a partir de 2018, e até hoje nós temos esse tipo de operação. Se não com uma grande quantidade, nós temos operações muito relevantes acontecendo em termos de porte de empresas, em termos de impacto estratégico que gera para o setor de saúde suplementar, tá? Então, pegando aqui especificamente dados de 2023, o que nós conseguimos enxergar é que nós tivemos 1.287 operações de fusão e aquisição, falando do mercado de maneira geral, mas aqui do lado direito eu trago para vocês qual foi o percentual dessas operações por principais ramos aí da economia, tá? Então, dentro dessas 1.287 operações, nós tivemos 45% delas sendo direcionadas para a parte de indústrias de tecnologia, mídias e comunicação, 16,9% direcionadas ao setor de consumo, né? Por exemplo, toda a parte aí de varejo, supermercados, etc. A indústria de automotiva e de manufatura com 11,3% das operações e o setor de saúde de maneira geral abarcando 4,4% das operações. Então, como eu disse, talvez nesse momento nós não tenhamos uma quantidade tão estrondosa de operações de fusão e aquisição, mas as que ocorreram até o momento, final de 2023, 2024, elas geram impactos muito significativos para o setor de saúde. Alguns destaques desse setor, justamente por terem maior impacto em termos de consolidação e também em termos de estratégia. Então, nós tivemos lá atrás a consolidação da Apivida com a Notre Dame, a Apivida fazendo a aquisição da Notre Dame Intermédica, operação extremamente relevante, justamente porque deu uma amplitude em termos de mercado nacional para a Apivida e também para a Notre Dame. Daqui a pouquinho eu vou abrir um pouco em mais detalhes dessas operações, tá? A Redditor fazendo também a aquisição da Sul América, então a Redditor que tinha aí uma grande rede hospitalar, ainda tem, hoje ela faz essa aquisição da Sul América, então passa a ter uma carteira de beneficiários para ocupação dos seus recursos assistenciais. Recentemente, a Redditor também fez uma joint venture com a Bradesco Saúde, já com alguns hospitais em construção e outros aí em vista, né? Então temos Macaé, um hospital em construção, Guarulhos, um hospital em construção, temos aqui, inclusive, em Ribeirão Preto, onde fica a XA Finance, eles estão com a pretensão de fazer a construção de um hospital, então passa a ter também dentro dos seus recursos assistenciais outra carteira de beneficiários para ocupar esses leitos, tá? Uma operação muito importante ocorrida aí no final do ano foi a United Health fazendo a venda da Amil, então uma operação deficitária há anos dentro do Brasil, e aí essa operação ela foi adquirida e a Amil está no momento aí de turnaround, então tentando recuperar os resultados operacionais e fazendo aí uma série de ajustes dentro da empresa. Tivemos recentemente também uma joint venture formada entre a Amil e DASA, constituindo aí uma nova rede hospitalar, também grande impacto dentro do setor, e nós temos um tipo de operação bastante interessante, assim como a joint venture realizada entre Redditor e Bradesco, a joint venture realizada entre a Oncoclínicas e principalmente o sistema Unimed, tá? Então, para a parte aí de serviço oncológico, seja infusão, radioterapia, toda a parte cirúrgica, qualquer tipo de atendimento, uma operação bastante relevante e que vai trazer uma série de insights que eu quero compartilhar com vocês em termos de tendência para este mercado. Então, daqui a pouquinho eu abro essas operações e cito aí com um pouco mais de detalhe para melhor esclarecimento desses movimentos, tá? Falando ainda das operações de fusão e aquisição, vou abrir para vocês aqui as principais modalidades desse tipo de operação. Então, aqui eu cito 5 exemplos, tá? Mas dentro desses exemplos ainda tem uma série de diversidades de possibilidades, né? De construção dessas operações, né? Vai ser por aquisição de participação, vai ser por aporte financeiro, vai ser por troca de demanda, vai ser por troca de ações, enfim, tem uma série de diversidades aqui que podem ser especificadas nos exemplos que eu vou citar daqui a pouquinho.
Modelo mais simples é o modelo de aquisição. Então, aqui no modelo de aquisição, eu tenho uma empresa A que vai fazer a aquisição de parte ou da totalidade de uma empresa B. Então, essa empresa A, ela vai comprar 100% da empresa B, se tornando sócia única e majoritária dessa empresa. Ela pode comprar 51%, né, das ações ou das cotas dessa empresa e se tornar a sócia majoritária, e eu posso também ter uma posição minoritária dentro dessa empresa. Então, aqui, o modelo simples, A fazendo aquisição de B, mas eu posso ter a empresa A, B e C comprando aqui uma empresa na totalidade, uma empresa D, ou participação dentro dessa empresa D. Um outro exemplo interessante é o da constituição de uma joint venture. Numa joint venture, eu tenho uma empresa A e uma empresa B fazendo a constituição de uma nova empresa C, tá? Essa empresa A, ela pode continuar existindo ou não, e essa empresa B pode continuar existindo ou não. O importante é que elas entram como sócias dentro de uma nova empresa C e passam a ter uma atuação conjunta no mercado. Eu tenho um modelo de fusão em que a empresa A e B passam a constituir um único grupo, né, uma nova empresa, uma empresa AB. No geral, a empresa A deixa de existir, assim como a empresa B deixa de existir, e o que passa a existir efetivamente é uma nova empresa AB. Eu tenho um modelo de incorporação em que a empresa A, ela faz a incorporação da totalidade de uma empresa B e o que passa a existir é exclusivamente a empresa A. A empresa B deixa de existir, ela está aqui dentro desta empresa A, tá? Mas o que prevalece é a empresa A efetivamente. E nós temos o exemplo aqui de cisão ou spin-off, né? Lembrem-se aí dos seriados em que eu tenho um seriado, né, que passa aí na Netflix, e a partir desse seriado eu abro uma série de outros seriados. Então, na cisão, eu tenho uma empresa A, essa empresa A, ela permanece existindo, mas um braço de atuação dela ou é vendido para o mercado, ou passa a ser uma nova empresa com atuação no mercado. Então, esse é o modelo de spin-off. Dentro dos exemplos e modalidades que eu citei para vocês, eu estou falando do mercado de maneira geral, mas, especificamente, tratando de saúde suplementar, nós temos também o mercado de cooperativas de trabalho médico, né, sistema Unimed principalmente. Dentro do sistema Unimed, as principais operações que ocorrem são as operações de aquisição e também as operações de incorporação, perdão. Na aquisição, eu tenho principalmente o modelo operadora-prestadora, em que uma singular, sistema Unimed, ela passa a carteira, né, seja por meio de venda especificamente, troca por dinheiro, aporte financeiro, ou eu faço a cessão dessa carteira para uma outra singular, tá? Então, uma vai continuar operadora, a outra passa a ser simplesmente uma prestadora de serviços médicos. Mas ambas as empresas continuam existindo, a diferença é que uma delas não tem mais carteira de beneficiários, não faz mais venda de plano de saúde, etc. No modelo de incorporação, aí sim, eu pego duas singulares e faço a união em uma única singular. Modelo bastante interessante, então só abrindo para vocês aí a diferença do mercado de maneira geral para o mercado de cooperativas de trabalho médico. Muito bem, então, dadas essas explicações iniciais do que é uma operação de fusão e aquisição, as principais operações realizadas no mercado em termos estratégicos, e também quais são as principais modalidades de operação de fusão e aquisição, eu gostaria de fazer aqui uma abertura tratando de quais as principais razões para a realização de uma operação de fusão e aquisição. E essas razões são inúmeras, pessoais, elas são muito direcionadas a itens estratégicos, mas também tem algumas razões implícitas de um momento de uma determinada empresa, ou podem ser direcionadas aí também para questões relacionadas à crise ou dificuldade de manutenção de um determinado negócio, tá? Mas o que fica aí como principal ponto deste item aqui é que nós temos um foco em fortalecimento de estratégia de uma determinada empresa e também um foco em geração de valor. E aí vamos especificamente para essas razões. Uma das principais razões para a realização de uma operação de fusão e aquisição são os ganhos de sinergia. Os ganhos de sinergia, eles podem se dar em custo, por exemplo, tendo uma maior escala de compra de OPME, materiais e medicamentos, etc. Eu posso ter
ganhos de sinergia com redução de despesas, por exemplo, áreas dentro de empresas que estão se sobrepondo, né, tem duplicidade, uma deixa de existir, a outra permanece, e aí eu tenho uma série de economias, principalmente com pessoas e sistemas, tá? Mas, de maneira geral, o principal objetivo aqui é eliminação ou redução de custos, gerando esses ganhos de escala. Então, essa é uma das principais razões. Outra razão é a aceleração de crescimento. Então, vamos dizer o seguinte, que uma operadora de saúde tem, assim como a Apvida, né, tinha uma grande atuação no mercado do Nordeste, no mercado também do Sul do país, principalmente Paraná, mas ela não tinha uma grande entrada no mercado, por exemplo, aqui do estado de São Paulo. Então, o que ela faz? Ela faz a aquisição da Notre Dame Intermédica e, de maneira instantânea, ela passa a ter acesso a esse mercado, né? Então, imaginem que ela tivesse que entrar com uma operação nova no estado de São Paulo, buscando carteiras de beneficiários, fazendo o processo de verticalização, quantos anos isso demoraria? Seria muito moroso e muito custoso. Então, para cortar esse caminho, ela faz a aquisição de uma operadora que já tem atuação dentro desse mercado, ganhando aí principalmente muita celeridade, tá? Além disso, ela pode ter uma celeridade em termos de ganhos de know-how. Então, por exemplo, uma operadora de saúde que adquire um hospital, ela poderia começar todo um processo de construção de hospital, fazer toda a contratação de uma equipe assistencial, desenvolver todos os protocolos, etc, etc. Isso levaria também bastante tempo. Ao fazer a aquisição de uma operação que já está em funcionamento, ela já ganha essa celeridade, ou seja, um processo que demoraria 2 a 3 anos para ser realizado, eu já jogo isso para um intervalo aí de 6 meses, que é mais ou menos o tempo para a realização dessa operação. Então, em 6 meses, já consigo direcionar a minha carteira e obter aí todos os custos, todas as reduções de custo, principalmente com sinistralidade, que eu poderia obter dessa operação. Então, resumindo, ganho velocidade. Outra razão para a realização desse tipo de operação é a existência de crises no setor, né, mudanças significativas no cenário concorrencial ou também uma posição de mercado fragilizada. Então, estou entendendo que o mercado ele vai se tornar muito competitivo, talvez seja o momento de eu sair desse mercado, por exemplo, fazendo aí a venda da minha empresa, tá? Outro ponto importante que a gente precisa ter muito cuidado são as ondas de mercado ou uma reação em cadeia. Então, por exemplo, nós estamos vivendo aí uma nova onda de operações de fusão e aquisição dentro do mercado de saúde suplementar. Quais são os principais cuidados que eu preciso ter? Primeiro, ter o cuidado de em qual momento eu vou fazer essa operação de fusão e aquisição, por exemplo, da venda da minha empresa. Eu vou ser o primeiro a fazer a venda da empresa ou eu vou ser o último no mercado? Os primeiros, no geral, obtêm condições melhores de venda, por exemplo, né? Os últimos já não conseguem condições tão boas. Por quê? Imagina uma operadora de saúde que quer fazer a aquisição de um centro de diagnóstico por imagem. Ela provavelmente vai ter aí preferência por aquele centro de diagnóstico por imagem ou laboratório que seja o seu principal prestador. No momento que ela faz essa aquisição, a aquisição de um segundo prestador de serviço já não se torna tão interessante, porque ela já tem um grande prestador, já consegue fazer o direcionamento da sua demanda. Então, a partir da segunda aquisição, o negócio já não se torna tão interessante, então as condições de negociação provavelmente não vão ser tão boas. Então, a gente precisa ter muito cuidado com esse timing de mercado. E também existem razões implícitas que se dá muito aí no corpo gerencial de acionistas de uma empresa. Por exemplo, uma empresa que não tem uma sucessão muito clara, né? O sócio fundador não tem os filhos, né? Não preparou os filhos, ou os filhos não têm interesse em seguir com esse negócio, ou não tem uma autogestão qualificada e preparada para assumir esse negócio. Então, isso pode ser um risco também, e uma das principais aí razões que nós temos visto nesse momento para a venda de empresas, principalmente direcionada aí ao mercado de SADT, é a questão sucessória. Então, não tem uma sucessão bem construída, o sócio quer sair do negócio justamente para oferecer melhores condições, principalmente para os seus familiares. Ainda falando das modalidades de fusão e aquisição, nós temos aqui alguns principais itens a serem citados, né, que são operações direcionadas a aquisições horizontais, aquisições verticais e também aquisições em conglomerado.
É importante fazer essa diferenciação justamente para a gente poder se situar no mercado, o que está acontecendo, tá? Em termos de aquisição horizontal, o que acontece é quando um concorrente compra o outro. Tá? Então, uma operadora de saúde fazendo aquisição de outra operadora de saúde, um hospital fazendo aquisição de outro grupo hospitalar, um centro de diagnóstico por imagem comprando outro centro de diagnóstico por imagem. Então, eu consolido esse mercado e aí eu consigo ter aí um maior acesso, né, às operadoras de saúde ou um maior ganho de sinergia dentro do mercado em que eu atuo. Então, basicamente, concorrentes adquirindo concorrentes. Quando eu falo de aquisições verticais, eu tenho aquisições que eu estou adquirindo ou meus clientes ou a parte anterior da cadeia. Então, eu tenho aquisições na parte posterior da cadeia, que são as forward integrations, e a aquisição de backward integrations, que são principalmente dos meus fornecedores. Alguns exemplos, né, trazendo no forward. Então, uma operadora de saúde fazendo aquisição de uma rede assistencial. Mas eu tenho também redes assistenciais, assim como a gente já citou aí o exemplo principalmente da Redditor, fazendo aquisição de operadoras de saúde, seguradoras, etc. Então, esse é um outro movimento. Existem aquisições também que são em conglomerado, que são basicamente aquisições direcionadas à diversificação de risco. Eu faço aquisição de empresas que não têm basicamente nenhuma relação com o meu setor, ou seja, tem uma baixa correlação. Então, se existe uma crise no meu setor de saúde suplementar, essa crise não necessariamente se estenderia a outro setor, e com isso eu consigo uma diversificação de risco. Então, um exemplo genérico aqui, operadores de saúde comprando qualquer outro tipo de empresa que atua em outros setores da economia. Agora vamos efetivamente para os exemplos, né? Já citei ali as principais operações, mas vamos citar um pouco dos exemplos com um pouco mais de detalhe, né? Então, lá em fevereiro de 2022, tivemos a aquisição da Notre Dame Intermédica pela Apivida, tá? Então, aqui, quando a gente fala de M&A, a palavra mais utilizada é fusão, ou fazer uma fusão. Não necessariamente é uma fusão, como eu mostrei ali na definição anterior, mas é a principal palavra utilizada. Aqui, no caso, é uma incorporação, realmente a Apivida fez a incorporação, a aquisição da Notre Dame Intermédica. Tá? Então, foi uma operação horizontal, justamente porque as duas são operadoras de saúde verticalizadas. Tá? Principais razões desse tipo de operação, principalmente para que a Apivida pudesse entrar no mercado aí das regiões em que ela não tinha atuação, mercado principalmente do Sudeste, estado de São Paulo, também Brasília, né, em que a Notre Dame tinha uma grande entrada, mercado do Rio de Janeiro também. Essa operação ela tem um grande potencial, né, de geração de ganhos de sinergia em termos de receita e também de custos e despesas, além de toda essa complementariedade geográfica. A partir dessa operação, a Apivida teve acesso ao mercado nacional, pôde oferecer aí planos dentro de uma rede verticalizada a nível nacional, tá? Já vou citar aí um pouquinho dos ganhos de sinergias previstos. E são exatamente esses, tá? Esse é um material retirado diretamente da relação com investidores da Apivida e quais são as principais sinergias, os principais ganhos que essa operação poderia gerar para ela, tá? Então, primeiro, grande crescimento de receitas por meio de venda cruzada de planos de saúde e tendo um plano com acesso, um plano nacional, tá? Ambas as marcas eram fortes nos seus respectivos estados e regiões de atuação, e também vê aí a oportunidade de venda de planos individuais para todo o país. Então, venda de planos individuais, a gente sabe que é uma situação bastante delicada aí por questões de hall, questões de custo, mas de qualquer maneira surgiu essa oportunidade. Outro item de ganho de sinergia, alavancagem da rede própria com a possibilidade de oferecimento de serviços a terceiros. Então, a Apivida verticalizada, a Notre Dame Intermédica verticalizada, eles entenderam aí que existiria aí uma complementariedade dessas redes, podendo direcionar beneficiários de uma operadora para outra operadora. Essa rede verticalizada, ela poderia não só atender a Notre Dame Intermédica e a Apivida, cujo foco principal ali é a redução da sinistralidade, né? Mas poderia oferecer serviços também para outras operadoras de serviço. Então, esses são pontos principais, além da capacidade de verticalização em municípios de menor porte. Potencial de redução da sinistralidade, justamente por ter uma rede verticalizada mais ampla em todo o país, obtenção de know-how, ou seja, trazer as melhores práticas, tanto de Apivida
quanto de Notre Dame Intermédica para ambas as redes, tá? E também maior eficiência em termos de compra, por exemplo, de materiais e medicamentos, OPME, entre outros itens, para essa maior rede assistencial. Outro item importante, a expansão de margens através aí de redução principalmente de gastos, de despesas, né, com pessoas, sistemas, etc. Então, os ganhos ali principais identificados foram ganhos em termos de redução de back-office. Então, você tem toda uma estrutura de back-office na Notre Dame, uma estrutura de back-office na Apvida, e aí a gente consegue fazer a consolidação desses back-offices, tornando, por exemplo, aí sistemas padronizados, fazendo uma redução também com headcount, né, com quantidade de pessoas, reduzindo essa duplicidade, trazendo maior melhoria de desempenho e também alguns ganhos de sinergias comerciais. Aqui foram algumas estimativas que na época se realizou tanto para custos de despesas, quanto para redução de despesas, quanto para redução de custos. Então, os principais itens em termos de custos: compras em termos de suprimentos, serviços de terceiros, credenciamento e uso da rede própria, e também serviços de análise de diagnósticos, SADTs. Então, ali na época eles estimaram uma redução de até 320 milhões em termos de aliás, um ganho em termos de EBITDA de até 320 milhões só com esses itens, tá? Se isso foi realizado ou não até hoje, a gente não sabe, mas essas foram as estimativas. Em termos de redução de despesas, tem toda uma parte de redução de despesas administrativas gerais e também ganhos com estratégias comerciais, por exemplo, com consolidação de equipes. Aí foi estimado também um ganho de sinergias em termos de impacto no EBITDA de 220 milhões. Então, pensando na consolidação dessas duas empresas, a princípio foi estimado um ganho de até 580 milhões em termos de impacto no EBITDA. Isso é muito relevante, pessoal, é um número superlativo, e aí o grande desafio é justamente conseguir obter esses ganhos com a consolidação das operações. E aqui nós temos um roadmap dos ganhos dessas sinergias e das implantações do ano 1, no ano 2 e no ano 3. Então, só para ter ali uma estimativa, a partir do ano 1 já se esperavam esses impactos positivos em EBITDA de 40,3%. Seriam aí ganhos de sinergia com fornecedores de compra, rede própria e credenciada, otimização do portfólio de beneficiários, oferecimento de um plano nacional e rede cruzada, melhorias em estratégias comerciais e também em termos de redução de pessoas e consolidação de sistemas. A partir do ano 2, nós já teríamos um ganho potencial de até 70,1% daqueles impactos que foram estimados em EBITDA de 580 milhões, também toda uma parte de integração em termos de pessoas e sistemas, toda a parte de odontologia e a adoção de novas tecnologias pelas empresas. E a partir após o segundo ano, o restante desses ganhos de sinergias, completando os 100% dos 580 milhões. Ainda algumas integrações em termos de sistema, de pessoas e também novos investimentos para o aumento da verticalização da sua rede de assistência e a carteira de beneficiários. Então, tínhamos aí uma estimativa de 580 milhões, se esse valor foi obtido até hoje ou não se sabe, mas esse foi o roadmap para grandes sinergias dentro da integração de Apvida e Notre Dame Intermédica. Uma outra operação muito interessante foi a da Redditor com a Sul América, também acontecida aí em 2022, foi uma aquisição vertical, Redditor com sua rede de hospitais, fazendo a Sul América, fazendo a aquisição da Sul América, que é uma seguradora e possui uma rede possui aí uma carteira de beneficiários. Então, o grande interessante dessa empresa é que, no geral, o que a gente via, né? Operadores de saúde adquirindo hospitais e outros recursos assistenciais. Aqui foi o contrário. Foi uma rede hospitalar fazendo a aquisição de uma operadora de saúde. Então, qual que é o principal objetivo da Redditor? Trazer uma carteira de beneficiários para ocupação da sua rede assistencial. Operação bastante interessante. Outra operação muito bacana foi a joint venture entre a DASA e também a Amil. Foi uma aquisição, aí, uma formação de uma parceria, né, uma joint venture horizontal, direcionada especificamente ao mercado de hospitais. No geral, essa operação ficou 50-50, 50%
DASA 50% a 1.000, e a ideia é fazer a consolidação dessa rede de hospitais que hoje atende principalmente as carteiras de outros planos de saúde. Outra operação muito importante ocorrida no final do ano passado foi a venda pela United Health da 1.000. Então, uma operação deficitária há anos, né? Uma operação que aconteceu lá atrás, por volta de 2012, mas que a United Health nunca conseguiu adequar efetivamente ao Brasil, justamente por uma carteira muito deficitária de pessoas físicas, tá? Essa operação foi concretizada com valor de 11 bilhões de reais, sendo que o José Seripieri Filho, que foi quem fez a aquisição da 1.000, com suporte aí da BR Partners, entrou com 2 bilhões em capital, efetivamente, e fez a assunção de uma dívida de 9 bilhões de reais. Então, o grande desafio dessa operação agora é fazer a reversão, fazer o turnaround da 1.000, torná-la operacionalmente viável, tá? E aí vem esses movimentos de M&A com a DASA, entre outros que já estão aí em voga, né, em vista. Outra operação bastante interessante é a joint venture entre a Bradesco Saúde e a Redditor. Bradesco Saúde, grande utilizadora dos leitos da Redditor, Redditor e Bradesco em um conflito constante direcionado aí a questões de tabela, a questões de custo, e aí para suprimir esse conflito, eles fazem esse acordo, essa joint venture, em que eles vão ter aí uma rede hospitalar em conjunto, tá? Com isso, você tem um maior alinhamento de interesses e a Redditor continua, né, oferecendo serviços hospitalares para a Bradesco, e a Bradesco direcionando a sua carteira de beneficiários para a Redditor. Então, essa é o principal objetivo aí da Atlântica Hospitais, que é essa joint venture entre as empresas. Como eu já citei, já existem aí ativos em construção em Guarulhos, em Macaé, e outros já previstos aqui, como, por exemplo, aqui em Ribeirão Preto, tá? Um outro tipo de operação muito interessante é a operação de joint venture entre a Oncoclínicas e Sistema Unimed. Aqui nós temos uma série de operações que já foram consolidadas, mas outras aí que devem acontecer nos próximos anos, né? Então, aqui especificamente a parceria entre a Oncoclínicas e a Unimed Nacional. Então, basicamente, você faz a constituição de uma joint venture, ou seja, uma nova empresa em que a Oncoclínicas entra com todos os investimentos aí na parte de construção de infraestruturas e também toda a parte de know-how e prestação de serviço, e a Unimed especificamente entra com direcionamento de carteira de beneficiários, tá? Então, é uma união que pode ser interessante desde que haja aí um grande equilíbrio, né? Por que um equilíbrio? O que é receita para Oncoclínicas é custo para a operadora de saúde. Então, a gente precisa fazer uma discussão muito importante de tabelas aqui para que a operadora de saúde consiga oferecer um serviço de qualidade, mas com custo adequado à sua capacidade de pagamento, tá? Por quê? Como a gente tem aqui uma operação 50% de maneira geral, a operadora de saúde ela pode oferir os ganhos oriundos do resultado líquido dessa operação de joint venture. Mas para ela, o impacto em termos de sinistralidade é muito mais importante do que esses ganhos. Então, a discussão de tabelas aqui, reajuste de tabela é algo bastante importante e que precisa ter muito cuidado, tá? Aqui no caso, além dessa joint venture, né, que foi a operação original, foi citada também que a Oncoclínicas comprou maior participação nessa joint venture, aumentando a sua participação para 75%, tá? Um outro caso é o da Unimed Recife, uma operação também bastante semelhante. O que é importante destacar aqui é um dos grandes apelos que a Oncoclínica traz nesse tipo de operação de joint venture, que é o upfront. Então, o que ela faz? Ela faz o valuation da carteira da operadora de saúde e ela adianta parte dos recebimentos que essa operadora teria ao longo do tempo, né? Então, aqui no caso, no fechamento da operação, foi oferecido aí um upfront de 168 milhões de reais, então isso entra ali no caixa da operadora de saúde, melhorando sua liquidez, dando mais sustentabilidade, e o restante do valor, ele é quase que um earn-out, ele é oferecido para a operadora de saúde à medida que existe um direcionamento de demanda para essa joint venture. Então, vamos dizer que o ramp-up dessa operação seja de 70% no ano 0, 90% no ano 1 e 100% de direcionamento no ano 2.
a gente vai fazendo, a Oncoclínicas vai fazendo o pagamento aí dessas parcelas à medida em que esses direcionamentos de demanda vão acontecendo. Novamente, cuidado que tem que ser muito bem analisado aí a questão de tabelas, tá? E a operação mais recente dentro do sistema Unimed com Oncoclínicas, que foi a operação da Unimed Salto que ocorreu em fevereiro de 2024, em que foi avaliada aí o valor dessa operação em 34 milhões, sendo que o upfront, o primeiro pagamento, foi de 20 milhões, e o restante seria pago em até 5 anos, de acordo com o direcionamento de demanda. Operação bastante interessante também, destacando novamente os cuidados que precisam haver em termos de tabela. Bom, em termos de principais passos para uma operação bem sucedida, pessoal, aqui eu destaco 8 passos, e esse slide especificamente, ele está bastante direcionado para o sell side, então o lado que está fazendo a venda da empresa, mas existem elementos também aqui de buy side, de quem está fazendo a compra de uma empresa, e eu vou citando aqui no detalhe para vocês quais são os principais pontos. Outro item importante, aqui embaixo vocês vão ver que tem uma legenda, né? XA Finance, assessor jurídico, vendedor, comprador e etapas compartilhadas. Eu tentei separar aqui para vocês qual que é o papel de cada uma das partes de acordo com as cores, tá? Então, ponto número 1, preparação da empresa para venda. Se você tem a pretensão de fazer a venda da sua empresa, é muito importante que você se prepare para a realização dessa venda, não corra diretamente para o mercado para fazer essa operação de venda. Por quê? Existem uma série de itens relacionados a melhoria de contabilidade, melhoria de sistemas, toda uma parte de melhoria de resultado da empresa que precisam ser avaliados, né, precisam ser considerados antes que você leve essa operação para o mercado, justamente para que você possa obter um melhor valor de venda. Isso é bastante comum, tá? Contrate-se um assessor, esse assessor faz todo um processo de turnaround dentro dessa empresa, melhora os resultados, melhora a qualidade, melhora aí o valor de venda dela no mercado, e aí sim faz a operação de venda, tá? Um segundo ponto é fazer o valuation dessa empresa, ou seja, a identificação do valor justo de venda ou valor base para negociação. Então, o sell side já tem um valor justo dessa venda, o buy side ainda vai fazer a avaliação para verificar qual que seria o valor justo de aquisição dessa empresa. É feita a construção de um NDA, que é justamente um termo de confidencialidade, para que se possa fazer um compartilhamento de informações com o mercado interessado nessa operação de aquisição, tá? Ou de venda. E também é feita a seleção dos alvos que vão ser adquiridos ou dos possíveis compradores, no caso do sell side. No segundo momento é feito a questão da abordagem ou do roadshow, em que faça o primeiro contato com a parte compradora ou com a parte vendedora, é feito primeiro ali um compartilhamento de informações, que é um sumário executivo, mostrando de maneira genérica o que é essa empresa, o mercado de atuação, os principais números. Após a assinatura do termo de confidencialidade, aí sim é feita uma disponibilização mais importante e com mais aí quantidade efetivamente de dados, tá bom? Balanço patrimonial, DRE, algumas operações operacionais, para que realmente quem queira comprar essa empresa tenha acesso a uma melhor visão e possa fazer o seu próprio valuation, tá? Após essa etapa, no geral, é feita a busca, né, de uma letter of intentions, ou seja, uma carta de intenções. Essa carta de intenções, ela já é, digamos assim, um pré-compromisso não vinculante, mas já é um início de namoro entre as empresas, e são estabelecidos ali qual é o ativo, qual é o valor que se pretende de aquisição ou de venda dessa empresa, já são colocados ali alguns termos iniciais relacionados à due diligence. É importante o estabelecimento de um acordo de exclusividade, ou seja, olha, eu te garanto a exclusividade de venda, por exemplo, para os próximos 3 a 6 meses, tá? Para que também não vire um processo de leilão no mercado. A partir dessa etapa, a gente vai para um processo de negociação, ou seja, eu obtenho essas cartas de intenções, faço um comparativos, verifico aquelas que eu tenho maior interesse, e aí eu seleciono as empresas para as quais eu realmente quero fazer a venda do meu negócio. São feitas as negociações iniciais e também a seleção das melhores propostas, e a partir desse momento a gente já está caminhando para algo um pouco mais robusto, mais sério, mais firme, com o memorando de entendimentos, tá?
Na quarta etapa, no geral, é feita a contratação das assessorias técnicas, ou seja, toda a parte jurídica. É muito importante que se tenha um escritório de advocacia com grande know-how dentro do mercado de fusão e aquisição, para que haja maior segurança na realização dessa operação. Então, é constituído o memorando de entendimentos, que é uma pré-proposta de aquisição que pode ser vinculante ou pode não ser vinculante, em que são determinadas aí sim os principais pontos críticos dessa operação, tá? Pode ser constituído também o contrato de compra e venda de participação acionária e outros itens, como, por exemplo, vai ter uma parte da empresa, os ativos imobiliários, por exemplo, vão ser direcionados para um aluguel, como que vão ser as questões de acordo de acionistas, acordos operacionais, etc. É importante que o buy-side, nesse momento, já faça a contratação de uma empresa especializada em due diligence para identificação aí de possíveis pontos de alerta e também para os principais passivos ocultos que possam existir dentro dessa empresa que será adquirida, tá? É feita a construção desse memorando de entendimento, as partes negociam, chegam ali aos termos ideais e é feita a assinatura desse memorando de entendimentos. Bom, feito todo esse processo, podem ser identificadas aí algumas condições precedentes, né? Por exemplo, a empresa que será comprada, ela não pode, por exemplo, fazer a venda de ativos, fazer distribuição de dividendos que sejam anormais ao seu histórico, zerar o caixa da empresa, né? Vender ativos intangíveis que sejam significativos. Basicamente, a empresa ela tem que continuar com o seu modus operandi para que eu não tenha aí uma diferença entre o ativo que eu avaliei ali na etapa de preparação e o ativo que eu estou comprando lá na frente, tá? E aí são aí feitas principalmente as assinaturas do memorando de entendimentos. Feito esse item, a gente parte para a due diligence. Eu tenho um slide específico falando de due diligence, mas basicamente identificação de riscos da operação e também de passivos ocultos que possam existir. Feito todo esse processo, a gente vai para o closing, né? O closing é efetivamente o fechamento dessa operação, a assinatura do contrato de compra e venda. Ponto importante aqui, parte das operações de M&A, elas possuem cláusulas de earn-out. O que é o earn-out? O earn-out ela é uma condição para que ocorram os pagamentos de acordo com o atingimento de determinadas metas ou ocorrência ou não de determinados passivos que foram identificados. Então vamos pensar o seguinte, eu tenho uma operação cujo valor de venda será de 100 milhões de reais. Eu vou pagar, por exemplo, 50 milhões à vista, 30 milhões no ano 1 dessa operação, porque eu posso estar dependendo da realização de alguns resultados que foram identificados ali pela empresa, né? Por exemplo, eu vou ter uma nova carteira de beneficiários, isso vai aumentar muito o valor do meu negócio, eu vou atingir determinado market share do mercado, isso ocorrendo, eu faço o direcionamento desses outros 30 milhões, e os últimos 20 milhões vão ocorrer ali apenas no ano 3 ou ano 4 da operação, de acordo com a ocorrência ou não de alguns passivos ocultos que estavam previstos, trabalhistas, tributários, jurídicos legais, entre outros que possam ocorrer. Então, essa é uma cláusula protetiva tanto para o lado que compra quanto para o lado que vende, tá? E aí, tem aí alguns aspectos de pós-transação, como integração, ganhos de sinergia, etc. Bom, um dos pontos críticos desse processo de M&A é justamente o valuation. O valuation, que é a avaliação da empresa, ele tem o objetivo de identificar o valor justo da empresa que está sendo vendida, da empresa que está sendo comprada. Esse valor, ele é cravado, né? Eu cheguei a um valor de 50 milhões, eu vou vender por 50 milhões, faça sol, faça chuva. Não. Quando eu faço valuation, estou identificando o valor de negociação. Esse é o valor que eu pretendo, mas a depender do aquecimento do mercado, esse valor ele pode ser superior aos 50 milhões que eu estabeleci, assim como ele pode ser inferior ao valor estabelecido. As principais metodologias utilizadas são análise por múltiplos de mercado e também o fluxo de caixa descontado. Vou citar aqui brevemente para vocês quais são as características de cada uma dessas metodologias. Por múltiplos de mercado, basicamente, eu vou definir qual é o preço de venda da minha empresa a partir de operações anteriores de fusão e aquisição. Então, estou vendendo um hospital, eu vou analisar as últimas vendas de hospitais, vou analisar, exemplo, receita por leito, EBITDA por leito,
e a partir desses múltiplos eu utilizo para minha operação de fusão e aquisição. Exemplo, eu tenho uma receita por leito de R$1 milhão. Se eu utilizar esse múltiplo para minha operação e eu tenho um hospital de 100 leitos, é basicamente 1 milhão vezes 100 leitos, R$100 milhões. Esse é o valor justo de venda do meu hospital. Tá? Só como exemplo. Pontos positivos desse tipo de metodologia. A resposta é muito rápida. Eu faço um levantamento de operações, multiplico aí pelo múltiplo de mercado, pelas características do meu negócio, e eu tenho um valor justo de venda. Quais são os pontos negativos dessa metodologia? Primeiro, encontrar ativos que sejam muito semelhantes aos ativos que eu estou vendendo. Eu sou um hospital de baixa complexidade, localizado no interior de qualquer estado do país, e estou comparando com o múltiplo de um hospital de alta complexidade que foi vendido, por exemplo, no mercado de São Paulo. Essa relação não é justa. Então, os múltiplos eles têm que ser adequados ao ativo que eu estou vendendo. Outro ponto crítico é o momento em que essa operação está acontecendo. Se nós pegarmos operações de aquisição, por exemplo, de hospital, que aconteceram em 2021, ou até mesmo 2018, 2019, o múltiplo de mercado vai ser muito maior do que os múltiplos que eu estou encontrando no mercado atual. Então, fica um pouco desequilibrado utilizar esses múltiplos lá atrás. Outro ponto importante, quando eu faço um valuation por múltiplos de mercado, eu tenho uma visão superficial do negócio, eu não entro aí nos detalhes operacionais, de dados financeiros, etc. A outra metodologia, que é a mais adequada e a mais utilizada e aceita pelo mercado, é a de fluxo de caixa descontado. Basicamente, eu defino o preço de venda da empresa a partir da projeção de receitas, custos e despesas, calculo o fluxo de caixa livre dessa empresa e trago a valor presente. Pontos positivos é a análise mais completa e mais aceita do mercado e que eu vou ter a visão mais aprofundada do negócio. Por quê? Eu vou olhar aspectos operacionais, eu vou olhar aspectos de demonstrativo financeiro, de crescimento de receitas, de oportunidades aí de ganhos de sinergia dessa operação, justamente porque eu tenho acesso a mais dados. Quais são os pontos negativos? O prazo de execução ele é maior, justamente porque eu preciso ter o acesso a essas bases de dados e fazer todas as análises, e eu tenho, claro, uma dependência de dados. Mas, se eu posso escolher uma metodologia, fluxo de caixa descontado é a melhor pelo aprofundamento das informações. Due diligence, pessoal. Qual que é o objetivo da due diligence? Identificar riscos na operação e também identificar possíveis passivos ocultos. A due diligence ela não existe para impedir a realização de um negócio. Tá? Ela existe justamente para que eu tenha um indicador de risco e para que eu faça os ajustes necessários no momento da negociação para que o negócio continue existindo. Tá? Passando aqui rapidamente sobre o portfólio aí dessa due diligence, nós temos primeiro uma etapa de solicitação robusta de documentos, são muitos documentos solicitados. Eu tenho a due diligence financeira, que vai avaliar receitas, custos, despesas, obrigações financeiras, todos os contratos com fornecedores e clientes, questões relacionadas a endividamento, fluxo de caixa, capital de giro e também os principais indicadores econômico-financeiros. Identificação da saúde financeira do negócio. Toda a parte de due diligence contábil fiscal, tá? Eu vou fazer aí todo o levantamento de documentações gerenciais, demonstrativos financeiros, documentos de controle, vou verificar a adesão aos principais convenções contábeis, quais são, se estão sendo cumpridas as obrigações fiscais acessórias, quais contingências ainda não foram reconhecidas e efetivamente incluídas nos demonstrativos financeiros, vou fazer todo um levantamento da parte tributária, todos os cálculos de base de cálculo, se os recolhimentos estão ocorrendo da maneira correta, se eu tenho créditos tributários e se existem prescrições ou certidões pendentes, tá? Na parte trabalhista, vou analisar todo o quadro de funcionários, acordos coletivos e dissídios, se estão sendo cumpridos ou não estão sendo cumpridos, se existem alguns pontos críticos em relação a esse tema, toda a parte de passivos trabalhistas, folha de pagamento e também aí de tributos e previdenciário. Na parte patrimonial, vou avaliar bens tangíveis e intangíveis, toda a avaliação dos registros contábeis desses patrimônios, o que está inventariado, o que não está inventariado. A parte operacional, pessoal, principalmente para alguns tipos de recursos assistenciais, ela é muito importante. Eu vou avaliar, por exemplo, melhorias operacionais dentro desse ativo, vou avaliar
toda a estrutura de equipamentos que eu tenho lá dentro, quais estão em boas condições de uso, qual é o tempo de vida útil desse equipamento e quais vão precisar ser substituídos aí no curto, médio e no longo prazo. E a partir de tudo isso, a gente consolida essa due diligence em um laudo em que vai apresentar todos os pontos de atenção em termos de aspectos legais, trabalhistas, financeiros, econômicos, patrimoniais, e qual vai ser o impacto nos demonstrativos financeiros. Eu vou ter uma redução de PL, vou ter um aumento de PL, como que fica aí ativo e passivo também. Mas, de novo, a due diligence ela não existe para impedir a realização de uma operação de M&A, mas sim para identificação de riscos e para negociação de como os ajustes vão ser feitos em termos de preço de venda, condições de venda, earn-out, prazos, etc. Muito bem. Agora, pessoal, tem um outro ponto bastante importante, que é a visão do CAD sobre uma operação de M&A. Tá? O CAD, que é aí uma autarquia que tem como principal papel avaliar o impacto, né, desses atos de concentração, operações de M&A, dentro da livre concorrência. O CAD ele não necessariamente vai bloquear uma operação, mas ele vai avaliar quais são os benefícios gerados por essa operação, quais são os eventuais prejuízos, e o saldo disso vai determinar se uma operação ela pode ocorrer, ela não pode ocorrer, ou se ela vai ocorrer com determinadas limitações, tá? No geral, para avaliar esse ato de concentração, o CAD utiliza de 4 a 5 etapas, né? Primeiro, ele precisa verificar se essa operação ela tem realmente um impacto em termos de concentração de mercado e se essa operação ela vai gerar um poder de mercado muito grande para quem está fazendo essa concentração, essa operação de M&A. Primeiro, ela vai verificar qual é o mercado relevante, né? É uma região, é um município, é um estado, é todo o Brasil, tem influências aí, inclusive em mercados internacionais. Ela vai calcular o nível de concentração desse mercado por meio de um indicador que se chama HHI. Então, dependendo do grau de concentração desse mercado, ela vai aí limitar ou não essa operação, tá? Vai calcular a partir disso qual é o poder de mercado dada a ocorrência dessa operação, porque não necessariamente um ato de concentração ele vai te dar um poder de mercado, por exemplo, a ponto de você conseguir determinar ou reduzir os preços de compra dos seus insumos, ou, por exemplo, de conseguir aumentar as suas tabelas. Não necessariamente isso vai acontecer. E o último passo aí, porque a avaliação do poder de compra é muito direcionada ao mercado de insumos, ela vai fazer aí todas as ponderações das eficiências desse poder, desse ato de concentração. Exemplo, quantas empresas vocês conhecem que atuam no mercado de extração de petróleo? Aviação civil, telefonia, no geral são poucas, né, pessoal? Porque esses mercados concentrados, eles geram benefícios para os utilizadores desses serviços, né, para os consumidores, justamente por serem mercados altamente competitivos e que são demandantes de um CAPEX, né, de investimentos muito grandes, tá? Outro ponto importante, operações cujo faturamento no ano anterior de uma das empresas seja superior a 750 milhões de reais e cuja outra parte a ser adquirida seja de pelo menos 75 milhões de reais, elas necessitam de uma denúncia espontânea junto ao CAD. Então, para esse tipo de operação, eu tenho que notificar ao CAD. Poxa, mas isso significa que eu não vou poder fazer a minha operação de fusão e aquisição? Não necessariamente, pessoal. O que o CAD vai avaliar, além das questões que eu já citei, é a possibilidade de ocorrência do conhecido como gun jumping. O gun jumping ela é uma queima de largada, né? Então, o que o CAD vai falar? Ó, você pode fazer os estudos iniciais dessa operação de fusão e aquisição, desde que você atenda a determinados critérios. Então, você vai ter que constituir um clean team, que é um grupo de pessoas específicas que vai trabalhar na análise desses dados, né, da operação de fusão e aquisição, sem fazer o compartilhamento dessas informações com o restante do grupo, com o restante dos funcionários. Então, a informação ela vai ser compartilhada, mas de maneira restrita, com classificações de o que pode ser compartilhado, o que é confidencial, e, no geral, os dados eles precisam ser
consolidados, eu não posso ter uma granulidade de informações muito grande. Então, eu consigo fazer os estudos desde que sejam tomadas essas medidas preventivas para que o CAD não entenda isso como um gun jumping, uma queima de largada, e até impeça a operação ou multe, o que também é possível, e são multas pesadas, tá? Alguns casos clássicos aí no mercado de saúde suplementar que sofreram intervenção do CAD. Então, a operação de aquisição da Smile pela Apivida. Então, o que o CAD ele fez? Ele analisou essa operação e para ter entendeu que existia um poder de concentração de mercado muito grande na Apivida, então ela colocou algumas restrições. Então, o mercado ali que eles estavam realizando essa operação, ele era muito concentrado em Unimed, Apivida e Smile, e quando a Apivida propôs comprar a Smile, eles teriam mais ou menos, eles teriam um grande poder de concentração dentro do mercado. Isso poderia gerar um desequilíbrio econômico, tá? Então, o que foi sugerido aí, né? Foi sugerido que essa operação ela não ocorresse, né? Que ela ocorresse de maneira limitada. Não se obteve um bom diálogo entre as partes, então a operação ela não ocorreu, tá? Um outro caso muito interessante também envolvendo a Apivida foi a aquisição da Plamed pela Apivida. Então, nesse caso, o CAD aprovou a transação, porém com algumas restrições. Quais foram essas restrições? Ela teria que alienar a carteira de beneficiários dos planos individuais e familiares do mercado e coletivos do mercado de Aracaju. A Apivida precisaria se comprometer a manter o preço das suas tabelas de plano de saúde individual familiar para o mercado de Aracaju, entre outras medidas. A Apivida não aceitou essas medidas, então ela também desistiu da operação. Muito bem. Bom, nós sabemos que o setor de saúde suplementar vive um momento bastante conturbado, com sinistralidade desequilibrada e com um grande conflito entre operadores de saúde e prestadores de serviços assistenciais. Então, existe aí algum caminho para gerar um equilíbrio entre essas duas partes? Nós entendemos que um dos caminhos possíveis a serem seguidos para a redução desse conflito de interesses, sim, seja o mercado de fusões e aquisições, especificamente para alguns tipos de operação. Essas operações seriam a aquisição da rede assistencial por operadoras de saúde. Esse é um caminho que pode ser seguido e tem sido seguido pelo mercado de saúde suplementar, principalmente no final de 2023 e início de 2024, e também as operações de joint venture. O que diferencia e quais são os principais pontos desses tipos de operação? Na aquisição de um prestador de serviços assistenciais por uma operadora de saúde, eu tenho basicamente a compra dessa rede assistencial. A operadora ela pode comprar na totalidade ou pode ter uma participação majoritária nessa rede assistencial, tá? Quais são os principais ativos selecionados pelas operadoras de saúde? Principalmente os ativos para os quais ela já direciona a maior parte da sua demanda, né, assistencial, e aqueles ativos que têm maior renome no mercado, tá? Então, eu tenho ali uma operadora de saúde que quer comprar um laboratório, provavelmente ela vai direcionar essa aquisição para quem já obtém aí a maior parte do direcionamento da sua carteira de beneficiários. Essa é uma operação que pode ser considerada ganha-ganha, por quê? O operador de saúde, ou a rede assistencial, ou ela continua no negócio tendo uma participação um pouco menor do que ela possuía, mas ela consegue ter a garantia do direcionamento de demanda, ou efetivamente pode ser a possibilidade de que, dado o cenário concorrencial, ela simplesmente não queira mais se manter no negócio, e aí ela pode fazer a venda para essa operadora de saúde. Esse é um dos cenários possíveis, tá, pessoal? Não é uma regra, não é algo obrigatório ou uma orientação, mas um caminho possível a ser seguido. Outro caminho possível, e também bastante interessante, são as joint ventures, né? Nesse modelo de operação, a rede assistencial se une com a operadora de saúde, constituindo uma nova empresa, tá? Nessa nova empresa, pode ser aí 50% da rede assistencial, 50% da operadora de saúde, mas o grande ponto importante aqui é que ambos continuam no negócio,
tendo o direcionamento da carteira de beneficiários, tendo todo o know-how e infraestrutura da rede assistencial, todos caminhando para o mesmo lado, né, que é continuar no negócio de maneira rentável e sustentável, tá? Essa aquisição de participação numa joint venture do lado da operadora de saúde pode ocorrer por meio de aporte financeiro, ou seja, eu realmente coloco dinheiro nessa operação, seja para compra de novos equipamentos, seja para aquisição de participação ou expansão, ou eu posso trocar essa participação acionária por direcionamento de demanda, tá? Aqui tem alguns desafios, por exemplo, quanto da minha demanda eu preciso direcionar para obter uma determinada participação desse negócio. Mas existem aí análises específicas que podem dar esse tipo de resposta, tá? Aqui é só um exemplo, então, no caso de aquisição de um prestador por uma operadora de saúde. Então, essa operadora de saúde, ela tem 4 principais prestadores no mercado, um tem 10% da demanda, outro 10%, outro 30%, outro 50%. Para a operadora de saúde, pode ser mais interessante fazer a aquisição de quem ela já direciona 50% da demanda, ou eventualmente para quem ela já direciona 30% da demanda, ou dos dois. Por quê? Porque fazendo essa aquisição, eu vou ter menos problemas com o restante da rede assistencial, no sentido de direcionamento de demanda, ou eventualmente de descredenciamento. Então, fazendo essa aquisição, ela vai direcionar 70% da sua demanda para esse prestador, que agora faz parte da sua própria estrutura, tá? No geral, essa operação vai buscar uma aquisição majoritária ou preferencialmente da totalidade do negócio. Pode ser feita aquela conta, né? Eu vou fazer aporte de capital, vou fazer direcionamento de demanda, o que quer que seja. Como vantagens desse tipo de operação, nós temos a possibilidade de obtenção de novas receitas para a operadora de saúde, visto que 50% da demanda é direcionada para esse serviço aqui de SADT, mas esse serviço também atende outras operadoras de saúde, autogestões, assim como o público particular. Então, ela vai ter um ganho extra aqui, além da sua própria redução de tabela, né, redução de custos com a sua carteira própria, tá? Além disso, ela tem muito mais velocidade do que uma verticalização pura, porque ela já pega um negócio que tem know-how, que tem operação, que é renomado no mercado e que já está em funcionamento. Então, eu economizo aí alguns meses ou alguns anos em detrimento de outros modelos de verticalização. Um ponto importante que a operadora de saúde precisa avaliar é se nessa operação, a aquisição, ela vai ser uma controlada dessa operadora ou ela vai ser uma filial, que precisa ser feito principalmente uma análise tributária dos impactos dessa operação. No outro modelo, eu tenho a joint venture em que a operadora de saúde se une a, por exemplo, aí uma SADT, né, um laboratório sem diagnóstico por imagem, entre outros, e monta uma newco, né, uma nova empresa. O que é importante aqui é verificar qual vai ser a participação de cada uma dessas empresas nesse novo empreendimento, se essa aquisição ela vai se dar por aporte de capital ou por direcionamento de demanda. Exemplo, o prestador da rede ele entra com 100% dos investimentos nessa nova empresa e a operadora de saúde entra com o direcionamento de demanda. Possibilidades a serem estudadas. Importante, eu já tenho um know-how desse serviço que já existe, e eu tenho também maior velocidade na efetivação dos ganhos dessa operação. Aqui eu cito novamente os cuidados que a operadora de saúde precisa ter, e esses cuidados são principalmente na avaliação entre tabela que eu vou utilizar nessa nova empresa em relação a dividendos. Por quê? O dividendo, né, vamos dizer que aqui é 50% da operadora de saúde, 50% da outra empresa. Então, 50% dos dividendos vai ser direcionado para a operadora, 50% para outra empresa. Porém, o principal objetivo da operadora de saúde é ter redução de sinistralidade. Então, precisa ser realizada aqui uma discussão muito importante em termos de tabela que esse negócio vai oferecer para a operadora de saúde. Outros pontos importantes a serem discutidos, caso hajam novos investimentos, né? Ou caso haja novo direcionamento de demanda para esse negócio, como que vai ficar as participações societárias. Outro ponto importante diz respeito a questões de governança corporativa, né? Como que essas empresas vão se organizar em termos de
tomadas de decisão, definição de tabela, definição de novas tecnologias a serem abarcadas, outras empresas a serem atendidas, enfim, tem uma série de aspectos que precisam ser analisados. Um último ponto importante aqui que eu quero discutir com vocês antes de partir para as conclusões, pessoal, é por que contratar uma assessoria. Poxa, por que eu vou contratar uma empresa de consultoria para me assessorar em termos de realização de uma operação de fusão e aquisição? Ponto principal, pessoal, maior segurança e maior probabilidade de sucesso para que ocorra essa operação. Por quê? As empresas de consultoria que atuam especificamente com o mercado de saúde suplementar, especificamente com operações de fusão e aquisição, que tem grande know-how de mercado, que tem experiência, elas, primeiro, conhecem o mercado e elas conhecem os ativos. Isso ajuda muito em termos de definição de preço de venda e de condições de negociação. É sempre importante que essa operação ela seja conduzida por um consultor sênior, para que vocês realmente tenham a absorção de toda essa experiência para a realização dessa operação. No geral, as empresas de consultoria, elas têm uma rede de relacionamento muito forte que permite a você, né, que está comprando ou vendendo uma empresa, identificar os alvos de compra ou identificar os potenciais compradores dessa empresa com maior facilidade. As empresas de consultoria, elas também são responsáveis por todo o fluxo de negociação com a consultoria contratada pela contraparte e também todo o fluxo de documentos, ou seja, direcionamento dos documentos necessários no momento necessário. As empresas de consultoria, elas fazem todo um suporte na negociação. O principal objetivo disso é gerar as melhores condições de compra, de venda, entre outros aspectos dessa negociação, para as partes que estão envolvidas, tá? As empresas de consultoria, elas vão oferecer também uma grande assessoria em termos da elaboração do memorando de entendimentos, então, preço de venda, quais são aí os aspectos que vão ser direcionados em condições de pagamento, em termos de earn-out, momento de realização de due diligence, entre outros aspectos, tá? Outro ponto importante, como vão ser tratadas as contingências dessa operação. Então, foi identificado um potencial passivo na empresa que está sendo adquirida. Como que isso vai ser tratado em termos de condições de pagamento ou em termos de earn-out? Um ponto muito importante. É importante que essa empresa de consultoria ela tenha também exclusividade com uma das partes. Se eu estou atuando no buy side, eu não posso atuar também no sell side, porque isso geraria um conflito de interesses muito grande, tá? Então, é essencial a contratação de uma assessoria para a operação de M&A para que exista segurança e a maior probabilidade de ocorrência da operação dentro das condições que estão aí no inconsciente, tanto do buy side quanto do sell side, tá? Como que funciona a remuneração desse tipo de operação? Geralmente ocorre uma remuneração fixa e uma taxa de sucesso pela efetivação da operação. Então, caso a empresa seja vendida ou caso ela seja comprada, pelo esforço empreendido, pelo sucesso dessa operação, é solicitada uma taxa de sucesso, que é um percentual do valor de venda, tá? O valor dessa operação vai variar muito de consultoria para consultoria, vai variar muito também em termos do porte da operação, mas isso é quase que uma cláusula pétrea, vai acontecer, pessoal. Existe também a solicitação de um drop-off fee. O que é o drop-off fee? É uma taxa que, caso a operação não ocorra por desejo de uma das partes, ou seja, eu consegui encontrar um comprador para essa empresa, a negociação está ocorrendo de uma maneira bastante saudável, estamos indo ali para o memorando de entendimentos, para o fechamento da operação. Caso o sell side não queira realizar essa operação por qualquer outra razão, aí existe um drop-off fee, que é uma taxa colocada pela desistência da parte da contraparte, da parte que você está defendendo, né? Seja buy side ou seja sell side. Então, essas são remunerações típicas desse tipo de operação. Em termos de conclusão, pessoal, a gente precisa ter algumas consciências. Né? Consciência de que a consolidação do mercado de saúde suplementar ela é uma tendência, seja entre as operadoras de saúde, seja as operadoras adquirindo toda a parte de serviços assistenciais, seja os serviços assistenciais, a rede assistencial também se consolidando. Tá? Então, isso é uma tendência, isso vai continuar ocorrendo. Tá?
ainda há espaço para novas operações de fusão e aquisição no mercado, tá? O que a gente vê é uma redução da quantidade de operações, mas operações de maior impacto em termos de volume financeiro e também impacto estratégico para o setor de saúde suplementar. Existem modelos de operação de fusão e aquisição que precisam ser olhados com bastante cuidado, justamente aí por oferecer uma relação um pouco mais equilibrada entre as partes, que seria a aquisição, qualquer que seja o modelo, e também as joint ventures, tá? Um outro caminho a ser seguido são os acordos operacionais em que eu direciono a minha demanda para um determinado prestador de serviço, contendo aí como contrapartida melhores condições, por exemplo, de tabela. Esse pode ser um passo inicial para uma aquisição ou também para uma joint venture. Muito importante para quem tem a intenção de fazer a aquisição de uma empresa ou fazer a venda de uma empresa, tomar cuidado com o timing de mercado. Quem realiza a primeira operação, no geral, realiza negócios melhores em relação aos últimos que estão aí comprando ou vendendo as empresas, tá? Então, precisa ter muito cuidado nesse sentido também. É importante, principalmente por sell side, para quem quer vender uma empresa, ter uma preparação prévia robusta, melhorar sua estrutura administrativa, seus dados contábeis, sua estrutura de governança corporativa e também buscar aí melhorias que gerem eficiência e atingimento de novos mercados para o aumento do valor dessa operação, tá? E, por fim, a contratação de uma assessoria especializada é muito importante para que vocês tenham mais sucesso na efetivação da operação e também mais segurança em termos jurídicos, legais, de contrato, de earn-out e de valor. Muito bem, meus caros. Agora eu quero fazer um convite rápido aí para que vocês apontem os seus celulares para esse QR Code, respondam a nossa pesquisa de qualidade e, caso haja alguma dúvida, podem encaminhar aí para o chat que a nossa equipe irá me direcionar essas eventuais dúvidas, tá? E eu vou respondendo para vocês. Enquanto vocês respondem essa pesquisa de qualidade, eu gostaria desde já de agradecer a presença de todos, extrapolei um pouquinho meu tempo de apresentação, mas como eu disse para vocês, pessoal, o tema é extremamente extenso. Cada slide que eu apresentei para vocês poderia dar aí uma aula de 50 minutos, poderia dar um curso completo, sendo bem sincero, mas eu tentei abordar com vocês aí os principais aspectos de uma operação de fusão e aquisição, mostrando os principais dados de mercado, que essas operações de fusão e aquisição ocorrem em ondas e em setores específicos, tá? Que ainda existem oportunidades para novas operações de fusão e aquisição. Mostrei para vocês as modalidades de modelos aí de operações de fusão e aquisição. Citei aí os principais passos dessas operações de fusão e aquisição, assim como due diligence e também os principais pontos de atenção. E por fim, citei aí para vocês que os modelos de aquisição e também os modelos de joint venture são modelos que devem ser explorados com muito cuidado, tá? Com muito carinho, justamente por trazer um maior alinhamento entre as partes, tá? Então eu acho que essa é uma tendência que deve se consolidar aí, principalmente no ano de 2024, 2025. E agora, eu gostaria de estender para vocês um convite muito importante, tá? No dia 29 de agosto, às 10 horas da manhã, nós teremos uma palestra do Adriel Branco, que é o sócio-diretor do Grupo XA Finance, do Eduardo Tavares, que é o nosso especialista na parte de due diligence, na parte de M&A, na parte de compliance tributário, para trazer para vocês um evento muito interessante falando de como a reforma tributária impactará as operadoras de saúde, tá? Um debate sobre as mudanças, seus impactos e seus efeitos para as operadoras e instituições de saúde. A gente sabe que a reforma tributária aí está caminhando para os seus finalmente, que isso gerará um impacto muito significativo nas operadoras de saúde, principalmente, e esse tema tem que ser olhado com muito cuidado para que, desde já, vocês que atuam no dia a dia das operadoras de saúde, dos recursos assistenciais, se preparem para esses impactos, mensurem isso, coloquem eventualmente em orçamento e realmente conheçam mais o tema e se preparem. Então, tá aí o convite para vocês, dia 29, às 10 horas da manhã, com o Adriel Branco, com o Eduardo Tavares, um evento de altíssimo nível, vai agregar muita informação para vocês, então apontem também os celulares aí para o QR Code e façam a inscrição desde já, porque
É um tema que ainda gera muita incerteza, ainda gera muita dúvida, e nesse evento, com certeza, nós vamos ter uma série de esclarecimentos, tá? Eu vou parar o compartilhamento da minha tela, vou verificar se existe alguma dúvida aqui no chat, e aí eu já faço os agradecimentos finais, tá? Deixa eu parar aqui o compartilhamento da minha tela. Bom, não temos nenhuma dúvida. Pessoal, novamente agradeço a presença de todos, foi um prazer estar com vocês nesse período da manhã e, posteriormente, esse material será disponibilizado tanto no YouTube e será encaminhado por e-mail para vocês e, como sempre, ficamos à disposição para que possamos atuar em conjunto no futuro. Muito obrigado a todos, uma ótima quinta-feira, um ótimo restinho de semana.